Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, bom dia. Nesta sexta-feira, dia 25 de julho, celebremos em comunhão com toda a igreja São Tiago, apóstolo e discípulo de Jesus. Tiago era aquele que caminhava, aquele que foi chamado com seu irmão André. Estava arrumando as redes e ali Jesus o chamou para ser seu seguidor. E ali depois se torna discípulos e depois apóstolo do Senhor. E o evangelho de nossa meditação está em Mateus, capítulo 20, versículos 20 a 28. Abramos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não devereis ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torna-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor a muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, veja que o evangelho de hoje ali já traz, uma discórdia, uma confusãozinha, ali aonde Jesus ele tem que chamar a atenção de todos, chamar a todos de canto e ali, conversar com todos eles. Assim também é a nossa vida, assim também é a nossa, na nossa comunidade, no nosso dia a dia, na nossa família. Às vezes, quantas e quantas vezes também não surge, aquela discussãozinha, Então a gente tem que sentar, pedir discernimento ao Espírito Santo de Deus para que nós possamos, decidir de uma melhor forma. Veja que Jesus ali está explicando, aos discípulos que uma comunidade não significa uma disputa de poder, sobre os irmãos, uma disputa de poder sobre aqueles que convivem ali numa comunidade, mas sim de união. Tanto quanto a gente começa a discutir ali, já surge logo um problema. Mas por isso que Jesus já chama todos junto, chama eles à parte e começa então ali um diálogo entre eles, para que tudo se apazigua, tudo que aquela confusão não se estenda além daquilo que está. Também assim na nossa comunidade. Por isso que não é sobre o poder, sobre uma discussão, mas sim somente do serviço fraterno. Numa comunidade, quando nós estamos a serviço, a união, a fraternidade, o encontro com todos, o bem comum a todos, se torna ali então um serviço fraterno, onde os seguidores, que nós somos os seguidores de Jesus,
podemos ali partilhar. Somente o serviço fraterno, somente a união, né, que a gente consegue se dar melhor o serviço de Jesus, junto a Jesus, né, com a partilha, ali nós chegaremos a um bem comum. Ali Jesus mostra a eles que com a partilha, com o bem comum, pode chegar perto do seu reino. Somente quando nós nos unimos a um bem comum. É lógico que o trabalho surge melhor, né? Quando nós buscamos, né? Veja que se nós olharmos ali no versículo 24, quando nós buscamos honraria, quando nós buscamos o poder, né, surge logo a discórdia. Se nós olharmos ali no versículo 24, a gente vai ver, né, que os discípulos, 10 discípulos ali, já viram os outros dois com maus olhos, né, já começaram então a se desentender, né? A desavença, né, começa então a desavença quando há uma disputa de poder, um querer uma honraria, querer ser melhor do que o outro, né? Então já gera ali uma desavença entre os discípulos e ali gera uma desavença em todas as comunidades, né? Mas Jesus ali mostra, né, um homem de oração, um homem que está ciente naquilo que ele está fazendo. Jesus mostra-nos, né, que hoje, nós também hoje, né, a única coisa importante para nós, né, é seguir o exemplo de Jesus. Termos sempre um momento de oração, termos sempre aquele momento, né, de sabedoria, de lucidez, eu falo até de lucidez, né, porque muitas vezes na discórdia, se a gente não for lúcido, se a gente não tiver um chamado, né, à tranquilidade, a gente ali pode causar até desavença maior, né? Por isso que hoje Jesus nos traz, né, a única coisa importante para nós hoje, né, que é seguir o exemplo do Mestre, seguir o exemplo de Jesus. Hoje também nós somos chamados a seguir o exemplo de Jesus. E seguindo esse exemplo, né, a gente vai ter tranquilidade e sabedoria, muitas vezes, para apaziguar, para a gente acalmar os ânimos de todos que estão ao nosso redor. Veja, meus queridos irmãos e irmãs, o projeto de Jesus, né, é uma nova sociedade. Se nós olharmos todo o Evangelho, o projeto de Jesus é fazer uma nova sociedade, onde a autoridade, se nós olharmos aqui, a autoridade e o poder não faz parte, mas somente, né, o serviço, né, e a entrega de todos. Quando nós estamos cientes daquilo que nós estamos fazendo, quando nós estamos bem preparados para aquilo que nós estamos fazendo, para o projeto de Jesus, né, a gente sabe que o serviço e a entrega gera para todos, né, um bem comum, para um bem de toda a comunidade. Por isso que hoje Jesus traz esse evangelho para nós, né? Estar ciente, estar consciente naquilo que nós fazemos dentro das nossas comunidades, estar tranquilo e ser ciente nas nossas orações, estar bem preparado, principalmente, né, quando surgem essas picuinhas, né, esses disse-me-disse, essas conversas, né, a gente tem que estar bem preparado, né, para apaziguar, como Jesus fez, chamou todos, reuniu todos e ali mostrou o caminho, mostrou qual era verdadeiramente o caminho para ser seguido. Querido meu irmão e irmã, que nós aprendemos com esse evangelho, que a ambição não leva a lugar nenhum. Simplesmente, né, para ser seguidor de Jesus, né, nós podemos estar ciente e estar preparado para as dificuldades e tudo aquilo que vem durante o nosso dia a dia. Uma abençoada sexta-feira, que nós buscamos mesmo neste evangelho estar bem preparado no nosso trabalho, na nossa casa e na nossa comunidade. Quando surgir essas desavenças, a gente ser que nem Jesus, chamar a pessoa do lado, chamar todos e ali entrar no bem comum para que todos sintam-se bem, para que uma comunidade seja forte e vigorosa
no nosso trabalho, no segmento de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estaremos sempre reunidos e unidos em nome de um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém.